Hoje nosso tema é sobre educação, sobre primeira infância e por isso nosso tema está alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 4, Educação para Todos e Todas. A gente se organiza nesse momento, se alinha neste momento ao ODS 4. Eu lembro a você que o Sistema Sagres apoia editorialmente a Agenda 2030 da ONU e por isso a gente organiza os nossos conteúdos, as nossas ações a esta estrutura que está baseada em 3 pilares: desenvolvimento econômico sustentável, desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente. Esse é o nosso objetivo, é nisso que a gente acredita e por isso fazemos parte do Pacto Global de Mídia, se unindo aí a mais de 100 empresas de comunicação e entretenimento que assumiram esta responsabilidade de divulgação da Agenda 2030. E o nosso tema é que a FAPESP está lançando o Centro Brasileiro para o Desenvolvimento da Primeira Infância. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo lançou o Centro Brasileiro para o Desenvolvimento da Primeira Infância, o DPI. Um dos objetivos desse centro é realizar pesquisa na área do desenvolvimento da primeira infância e organizar cursos e oficinas para a profissionalização e a formação de profissionais para o setor público, estudantes do ensino médio ao doutorado e sobre o impacto na evolução para a adolescência e também para a vida adulta. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo a Lívia Bailão, minha companheira aqui de todas as tardes, e também a Maria Beatriz Linhares, ela que é psicóloga e integra a equipe de pesquisadores do Centro Brasileiro. Primeiro, Maria Beatriz, seja muito bem-vinda à Sagres. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, que todos estejam seguros e muito obrigada por essa oportunidade de podermos conversar. E além da Maria Beatriz, a Lívia Bailão já aparece à minha esquerda, justamente. Eu estou vendo aqui o movimento, ó, à minha esquerda a Lívia aparece. Eu olho aí, eu percebo aqui, eu não tenho essa capacidade. Bom, boa tarde para você, uma ótima semana para todos nós, boa tarde a toda a equipe do Sistema Sagres, do programa Tom Maior, a Maria Beatriz que está aqui conosco para esse tema interessantíssimo e a gente conhecer mais sobre o centro e as ideias da FAPESP e do grupo de pesquisadores. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Maria Beatriz, antes de mais nada, assim, quando a gente vai falar sobre a primeira infância, tem vários assuntos, várias abordagens, eu levantei alguns temas também, mas antes eu queria entender um pouco da importância desse centro de estudos e de como manter esse centro de estudos, né? A importância de buscar formas de manutenção desse centro de estudos. Então, conte um pouco sobre a importância do centro e também a forma de manutenção dele. Agradeço essa oportunidade e é um prazer falar em nome de todos os pesquisadores do centro. E eu iniciaria destacando o diferencial desse centro. Ele nasceu na iniciativa do Núcleo de Ciência pela Infância, que é uma iniciativa que já reúne pesquisadores de várias áreas, é multidisciplinar, e ele é interinstitucional. Então, do Brasil inteiro, nós temos vários pesquisadores voltados para a primeira infância. Então, nesse contexto do Núcleo de Ciência pela Infância, nós tivemos a grande oportunidade, pesquisadores já renomados, tradicionais, investindo nessa área há muitos anos, de ter essa proposta pela Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, que é uma fundação do Estado de São Paulo voltada para a primeira infância, com várias ações no Brasil todo, e a FAPESP, que é a nossa fundação de pesquisa aqui do Estado de São Paulo. E o centro se formou nesse contexto, para fazer um efeito sinérgico, para otimizar pesquisas voltadas para a primeira infância. Eu diria que foi um presente para todos nós pesquisadores, que cada um trabalhava isoladamente, nós vamos fazer uma força-tarefa
nesse centro, voltado para a primeira infância. Nós precisamos destacar que é exatamente a nossa janela de oportunidade desenvolvimental. Se existe o desenvolvimento mais sustentável, é investir na primeira infância, porque é através dele que a gente tem impacto a curto, médio e longo prazo. E a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E a sustentação do centro é que 10 anos nós vamos ter um financiamento em pesquisas por essas duas fundações aqui do estado de São Paulo. E aí, Maria Beatriz, falando dessa janela de oportunidades, é inevitável que no primeiro momento, quando eu fui estudar um pouco sobre o centro, mas o que é que eles estão buscando de informação? Então, hoje, existe um foco, existe um objetivo maior de levantar dados que hoje nós não temos com relação à primeira infância? Excelente pergunta, e ela pega a essência do que é o centro. Nós somos desenvolvedores de pesquisa. Qual é o diferencial do centro? É você focalizar a primeira infância relacionada com políticas públicas. Então, como é um centro de pesquisa aplicada, o grande diferencial é o investimento de pesquisas já voltadas para uma transferência de evidência para a prática e relacionada com políticas públicas. Então, a espinha dorsal das pesquisas desse centro é exatamente a integração de dados, é a possibilidade de você ter parcerias pactuadas com determinadas cidades que inicialmente serão do estado de São Paulo, por ser financiado pela FAPESP, mas a ideia é que se tenha modelos de se trabalhar pesquisa em conversa direta com serviços públicos. Então, quando se fala em treinamentos, em cruzamentos de dados, essa é a ideia, que a gente use o que já está implementado. Então, por exemplo, o centro vai ter um eixo central muito voltado para a caderneta de saúde da criança, que tem uma conversa intersetorial. Antes era a caderneta de saúde, né? Agora é a caderneta da criança. Então, nós vamos ter possibilidade de atuação em diferentes setores, da área da saúde, da educação, da assistência social. Então, esse é um dos diferenciais do centro. E a possibilidade de você acompanhar coortes, né, seguir crianças que nascem em determinado ano. E por uma felicidade ou uma infelicidade, vamos dizer assim, nós temos a pandemia. Então, vai ser possível, inclusive, acompanhar crianças que nasceram nesse contexto de pandemia. A partir de 2021, nós temos que também entender melhor como é o desenvolvimento dessas crianças. Que impacto esse contexto de pandemia, isolamento social, distanciamento social, ele exerceu sobre o desenvolvimento. Então, esse é um diferencial do centro. Reunir pesquisadores de diferentes áreas, nós temos economistas, médicos, a área da educação, psicólogos, psiquiatras, médicos, tanto de pediatria como da área de psiquiatria, reunindo um saber a serviço de uma pesquisa aplicada, de transferência. Vai se ter pesquisa de ponta, com indicadores biológicos bem analisados, mas os indicadores psicossociais vão ser muito importantes nesse centro. Então, é realmente uma força-tarefa voltada para a primeira infância, fazendo pesquisa que se tenha uma transferência de evidência para políticas públicas, para o que já existe e para aprimorar o que já existe. Nós temos pouquíssimos dados no Brasil sobre indicadores de desenvolvimento, sobre monitoramento de desenvolvimento infantil, índices de risco. A epidemiologia, ela é muito setorizada, nós precisamos fazer isso de modelos mais articulados que permitam que esses índices conversem, para que a gente possa ter intervenções preventivas mais eficientes nas diferentes áreas que atendem à infância. Lívia. Muito legal, né? A gente não imagina quantas possibilidades, né, Vinícius? Como a Maria Beatriz está trazendo. Quando ela citou economista, eu já fiquei assim, o economista? Aliás, o coordenador do nosso centro é um economista da área de políticas públicas. Olha só. O professor Naécio Menezes, que é do INSPER e da USP.
E é muito interessante. Esse é um grande aprendizado também ao longo dos anos, que nós já tivemos dentro do Núcleo de Ciência pela Infância, como nós podemos ter um tema transversal, que é a primeira infância, nas diferentes áreas. E é possível essas diferentes áreas, com tantas diferenças, né, de foco de estudo, ter uma convergência. Isso a gente precisa no Brasil. Ter os temas transversais que nos ajudem a conversar com as diferentes perspectivas dos pesquisadores, dos especialistas, para achar a solução. Então, os economistas estão, sim, em peso, e muito bacana. Um dos economistas, por exemplo, trabalha muito na área de educação, na questão da qualidade das creches. Olha que bacana. Essa é a riqueza desse centro. É trazer diferentes saberes para que a gente possa olhar a primeira infância enquanto solução e identificar como nós podemos fazer esse efeito sinérgico de promover, de prevenir, para não ter que tratar. Então, é o desenvolvimento mais sustentável que a gente tem, e nós temos razões econômicas, nós temos razões do desenvolvimento, e nós temos razões humanitárias para justificar que esse é o desenvolvimento mais sustentável. É com isso que a gente impacta transgeracionalmente uma sociedade, quando a gente consegue fazer esse investimento. Então, eu diria que o centro é um exercício de modelos que a gente possa pensar do ponto de vista interdisciplinar, com um foco único, e criar esse link, né, essa conversa com políticas públicas, porque essa é a larga escala sustentável. Essa é a angústia dos pesquisadores. Quem trabalha com pesquisa aplicada, nós queremos a larga escala, e a larga escala nós somos das políticas públicas. Então, essa é uma parceria desejável, e esse centro tem esse perfil. A FAPESP tem um segmento de financiamento com esse perfil, e eles acreditaram, né, no CEPAP como uma possibilidade. E o mais bacana é com essa temática, né, de primeira infância, que a gente brinca que não é trabalho, é missão, né? Vinícius, eu queria perguntar, Maria Beatriz, você que é uma pesquisadora, né, que já tem uma trajetória, qual que são os maiores desafios de se pesquisar a primeira infância? Porque perpassa pelos pais, perpassa por um cuidador, e aí eu pesquiso a criança e o cuidador. Qual que é o maior desafio desse nicho social, né, para se pesquisar? Importante a sua pergunta, né? Quando nós falamos em criança, é quase que assim automático você pensar a criança e seu contexto desenvolvimental. Então, a criança está inserida nesse contexto desenvolvimental. Qual é o mais proximal? A família. Então, são os cuidadores, né? Não necessariamente pai e mãe biológico, que eles são muito importantes, mas todos os cuidadores principais. Nós estamos falando de um outro nicho desenvolvimental, que é o espaço coletivo educacional, creche e educação infantil para a primeira infância. Nós estamos falando de comunidade, nós estamos falando de cidade, porque se nós temos a questão do saneamento básico, água potável, que na pandemia se lembrou bastante disso, né? Ser um dos maiores problemas do nosso país, isso também é importante para o habitat, né, daquela criança. Então, criança, pessoa, ela está imersa no contexto desenvolvimental. Todas essas áreas, quando nós falamos em criança, elas são objetos de avaliação e intervenção. Então, parentalidade é uma área muito importante. Quem desempenha a função parental? Nós precisamos ter indicadores disso, o projeto prevê isso, né? Parentalidade positiva. Nós temos que combater a violência contra a criança, que é predominantemente, eu diria, esmagadoramente, dentro do ambiente familiar, por pessoas familiares, que também na pandemia exacerbou. Então, a parentalidade, ela é um segmento muito importante quando a gente trabalha com a criança. Indicadores e processos de desenvolvimento que a gente avalia, necessariamente passa por entender esses contextos da parentalidade, saúde mental, dos cuidadores, todas essas questões. A escola
também, creche, educação infantil é fundamental, é o espaço coletivo necessário para a ampliação desse desenvolvimento. Então, esse também é um espaço estudado, também previsto no nosso projeto. Então, ao trabalhar com criança, nós estamos aí cercando essas condições e contextos desenvolvimentais. Não dá para pensar criança sozinho, porque é uma relação bidirecional o tempo inteiro, né? Quando não é tridimensional, você tem que pensar a criança, a escola, né, e a família. Então, isso é condição necessária quando se trabalha com indicadores e processos de desenvolvimento. Ele tem que estar na mesa para que se tenha ações de avaliação e ações de intervenção, porque nós trabalhamos muito com prevenção. E ao trabalhar com prevenção, há que se fazer um investimento nesses dois setores e qualificá-los para cuidar da criança. A criança precisa de cuidado, né? Aí um segundo ponto que você levantou, muito importante, quais são os desafios? Os desafios são muitos. Eu não gosto da palavra problema, eu gosto da palavra desafio. E os desafios, eles podem ter soluções. É claro, toda vez que eu tenho um problema mais complexo, eu tenho que ter soluções mais complexas, mas eu posso decompor. Eu posso identificar, e aí a pesquisa nos ajuda muito, quais são os indicadores de risco que têm maior peso. Então, sobre eles eu tenho que ter um cuidado especial. Quais são os indicadores que eu posso interferir para proteger do impacto negativo daquele risco? Então, quando nós falamos do risco biológico ao desenvolvimento e quando nós falamos do risco psicossocial das famílias mais vulneráveis, não só do ponto de vista socioeconômico, né? Não só do ponto de vista da baixa escolaridade, mas nós temos que identificar os riscos que existem. O risco da violência, o risco dos problemas de saúde mental, como depressão de cuidadores, o risco dos abusos, né? Abusos de substância. Então, esses riscos precisam ser identificados. Então, quando a gente avalia desenvolvimento, nós temos que identificar quem são as famílias mais vulneráveis. E aí nós temos já um dado de literatura e de pesquisas realizadas que os recrutamentos, né, atingir as famílias com maior vulnerabilidade para promover programas de intervenção, a gente tem menos adesão, mais baixa adesão em termos de pesquisa. Só que olha que bacana, quando nós fazemos isso, pesquisa, alicerçadas nas instituições que já atendem essas famílias, escolas, programas de saúde da família, que tem programa de visitação domiciliar, nós temos mais chance de identificar e atingir essas famílias. Então, dentro do CEPAC, nós vamos ter essa, eu diria, não sei se vantagem, mas nós vamos ter essa ajuda, né, de ser um projeto voltado para pactuação e comprometimento de determinados municípios inicialmente para que o trabalho de pesquisa seja feito em parceria com as políticas públicas implementadas. Então, isso nos ajuda a chegar mais perto, né, para ter maior sucesso no recrutamento e assegurar, que é um outro problema que a gente tem com a vulnerabilidade psicossocial das famílias, a adesão, a manutenção dentro dos programas. Então, isso tudo tem que estar previsto e desenhado, né, nessas pesquisas, mas são desafios, sim. Esse é um dos desafios, né? Maria, que em pesquisa a gente tem. Maria Beatriz, uma dúvida. Qual que é o período da primeira infância? A primeira infância, ela tem um recorte especial até os 6 anos de idade. Então, essa é uma questão importante que a gente poderia ter definido inicialmente, né? Foi bom você perguntar. Então, quando nós falamos primeira infância, janela de oportunidade, nós estamos falando de 0 a 6. De 0 a 3 é um segmento dentro da primeira infância que, junto com o período pré-natal, a gestação, quando a mãezinha está grávida, se chama de primeiríssima infância. Então, quando eu tenho gestação mais 3 anos de idade,
eu tenho um olhar especial para aquele segmento de formação. E aí tem uma coisa muito importante da gente lembrar. É onde o nosso desenvolvimento cerebral está mais acelerado. Onde a rede neuronal está pulsando para aprender. Onde precisa de estímulo. Então, 0 a 3, as conexões cerebrais, do ponto de vista da neurociências, nós tivemos muitos avanços, mostrando que as redes estão prontas, tipo assim, ávidos para aprender. Onde a estimulação da família, do ambiente familiar, a estimulação das creches, elas vão ser fundamentais, né? Dos espaços que permitam estimular essa criança. A nutrição, segurança alimentar, tão importante, né? Para o período inicial da primeiríssima infância, gestação e 3 primeiros anos. Então, nós temos que entender, quando nós estamos falando até 6 anos, nós temos, assim, todas as portas, por isso que é chamado de janela, de oportunidade para o desenvolvimento, que é onde nós temos as janelas abertas para o aprendizado, para a estimulação. E aí tem uma notícia bem bacana, né? Porque da mesma maneira que a gente fala das perdas, quando nós estimulamos uma criança, tem trabalhos de uma área que chama epigenética. O nome é complicado, mas é muito simples de entender. Quando você estimula uma criança, quando você brinca com a criança, canta, fala, né? Você está promovendo estimulação social, e a estimulação social, ela muda, inclusive, a arquitetura do nosso gene, da genética. E isso é transmitido intergeracionalmente. Olha que bacana, que poder que tem isso. Né? Nós falamos sempre da genética tendo problemas, né, impactando no desenvolvimento, mas nós podemos pensar o raciocínio inverso da epigenética com trabalhos que já nos mostram. Estimular a criança, você consegue impactar em termos da expressão gênica daquele organismo. Olha que coisa poderosa, né? Então, é isso que nós temos que entender quando a gente fala de primeira infância. Muito poderosa. Excelente. E aí, Lívia e também a Maria Beatriz, até nosso tempo já está bem estourado, mas eu queria, até para que os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, que possam entender a grandeza e a relevância desse movimento que é esse Centro Brasileiro de Pesquisa, de Desenvolvimento para a Primeira Infância. Você falou muito sobre da janela de oportunidades ali, né? E como é um trabalho preventivo e não corretivo, vamos dizer assim. E a gente muitas vezes não vê e não percebe, não consegue imaginar isso a longo prazo. E aí eu queria pegar um exemplo de uma situação delicada demais que aconteceu recentemente em Campinas, onde uma criança foi encontrada foi presa pelo pai dentro de um tambor, né, dentro de uma área, numa situação, ficar sem comer e tudo mais. Não quero entrar no mérito nem no detalhe dessa situação criminal, mas eu quero dizer que reflexos a gente já pode observar nessa criança quando ela chegar adulto, né, e ainda mais na sua experiência como psicóloga, né, o trabalho e a importância de conhecer essa rede neural pulsante por conexões até os 3 anos, até os 6 anos. O que significa isso para a vida adulta? Excelente pergunta, e eu vou responder em tese, né? Porque eu acho que esse caso, ele ilustra, ele é bastante provocativo, muito emocional. Eu acho assim, impossível não se emocionar, mas ele nos ilustra uma situação que é muito recorrente, às vezes muito ignorada, que é a questão da violência contra a criança. Eu vou dividir minha resposta em alguns pontos. Você falou do tempo estourado, mas eu não posso perder essa oportunidade. Primeiro lugar... Beatriz, essa pergunta dá um programa inteiro, 4 horas de tom maior. Exato. Eu quero um específico, se você me der, eu vou falar sobre isso. Primeiro, desenvolvimento, nós temos plasticidade. Mas isso não é o elástico que nós vamos toda a vida esticando. Ele é bastante plástico, né? Então, nós temos poder de modificabilidade. Por isso que essa janela de oportunidade é importante.
Mesmo que a gente tenha adversidades e risco, se nós entramos com elementos de proteção, nós ajudamos a reverter o processo e não ir para o nível clínico. Quando a gente fala de intervenção preventiva, eu estou diferenciando daquilo que é clínico, que eu preciso de uma terapêutica, igual uma dose de medicação, né? Eu posso tomar uma aspirinazinha para dor de cabeça, mas às vezes eu vou precisar tomar uma morfina para dor. Então, também é assim um apoio psicológico ao indivíduo, quando ele tem situações que se chama estresse tóxico. E costumava muito falar em trauma como se fosse um carimbo. Vamos pensar estresse tóxico. O que é o estresse tóxico? Então, vamos lá. Essa situação, exemplo, é um estresse tóxico. É um risco alto, bastante estressor, que provoca alteração fisiológica, batimento cardíaco, suor, né, inquietação, e vai toda fisiológica e vai dar impacto psicológico, né, emocional, negativo. Então, isso é um estresse tóxico, sem proteção. Essa criança ficou sem proteção. É o estresse tóxico que nos preocupa. Por quê? Ele é intenso, ele é muito intenso, e se ele é crônico, por exemplo, essa criança pode ter ficado um dia, uma semana. Nós temos crianças que às vezes ficam anos numa situação de estresse tóxico. Quanto mais intenso, quanto mais crônico, mais dura no tempo, pior para reverter processos. Então, primeira regra, eu preciso entender o que está entrando de proteção. Qual o nível de gravidade desse risco, desse estresse tóxico? Então, quando nós falamos em prevenção, nós estamos dando um passo atrás para não chegar nesse nível, para não deixar. Então, existem programas, nós até trabalhamos com um programa que é de prevenção de violência contra crianças, que é preventivo, trabalha com os pais no sentido de não chegar nesse ponto de violência, de agressividade. Por quê? Nós já temos trabalhos mostrando que uma violência muito intensa, maus tratos na infância, quando as mães têm maus tratos na infância, seja do ponto de vista de abuso físico, sexual, negligência, quando isso é intenso, isso se transmite intergeracionalmente. Quer dizer, ao cuidar dos filhos, nas práticas parentais, isso vai impactar. E aí, por isso que a gente tem agressividade, por isso que a gente não tem regulação emocional. Então, é muito importante entender quase que assim, o princípio de pensar desenvolvimento. Eu tenho que pensar que eu preciso proteger antes que chegue nesse ponto. Chegando nesse ponto, eu vou precisar de intervenções mais intensas do ponto de vista clínico para ajudar a reverter esse processo. Então, nós temos que entender essa régua, né, de intensidade dos riscos que a criança sofre no seu desenvolvimento. E violência nenhuma criança pode experimentar, não deve. Não deve. Lívia. É aquele jargão, né, de que violência gera violência, mas é real. Se a criança experiencia isso lá nas relações primeiras dela, é isso que ela sabe dar, né? É assim que ela interage com o mundo. E a gente só vai reproduzindo uma sociedade violenta, né? É muito delicado, muito sério todas essas questões que envolvem essa fase, como a Maria Beatriz comentou, né, Vinícius? Sim, com certeza. Eu vou deixar... Você tem mais uma pergunta, Lívia, para a gente encerrar, e aí a gente deixa o Alma em Cura para amanhã. Né? Então você tem mais uma pergunta. Eu faria esse programa virar umas 4 horas tranquilamente com as perguntas que eu tenho aqui, mas deixa para a próxima. Não, é muito bacana, até porque no nosso quadro Alma em Cura, Maria Beatriz, é sempre o quadro que vem após as entrevistas e a gente aborda um tema do nosso interior. E não tem como a gente falar do nosso interior sem estar atrelado às experiências intrauterinas, pós-natais, enfim, né? Tudo isso que você está trazendo. Mas voltando ao trabalho do centro em específico, eu não me lembro de você falar, ele
vai ser, os pesquisadores são pesquisadores do estado de São Paulo, ele vai extrapolar o território paulista, porque a pesquisa vem da FAPESP, né? Mas como que vocês pretendem trabalhar a ampliação disso no país e até fora, por que não, né? Gerando dados aí além. Essa pergunta é bem importante e gera dúvida, né? Em várias pessoas que têm conhecimento do centro. É uma questão, assim, central. A FAPESP financia pesquisa para o estado de São Paulo. O que significa isso? Para pesquisadores que estão no estado de São Paulo, ela considera os chamados pesquisadores ali principais. O núcleo central da pesquisa tem que ser pesquisadores de São Paulo. Isso não exclui que se pesquise temas do país inteiro. Então, isso é importante a gente saber. Eu posso ter um financiamento de pesquisa da FAPESP, como pesquisadora do estado de São Paulo, pesquisando em outro estado, outra temática, em outra região, isso não limita. Além dos pesquisadores do estado de São Paulo, os principais, nós contamos com os pesquisadores chamados associados. E são vários, de várias regiões do país, né, que fazem parte do Núcleo de Ciência pela Infância, que estão também no centro. Inicialmente, esse é um projeto grande, né, aí proposto em etapas por 10 anos. Inicialmente, se vai testar pilotos em municípios do estado de São Paulo, por toda a questão logística, por toda a questão de se iniciar os testes de viabilidade, a possibilidade ao campo, né, e fazer um piloto de um modelo que, como nós estamos trabalhando com uma política, a caderneta, por exemplo, da criança, ela é nacional, ela está em todo o território. Então, não é uma exclusividade do estado de São Paulo. E esse é um dos desafios e uma das soluções pretendidas pelo centro, que esse modelo possa ser transferido, generalizado para outros municípios, outras regiões e que outros centros venham também, né, a agregar nesse sentido de transformar modelos de pesquisa aplicada atrelados a políticas públicas. Então, inicialmente, vão ser nos municípios de São Paulo, mas esses modelos testados, eles podem ir para outras regiões. Nós já tivemos uma experiência de várias pesquisas do estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, com financiamento da FAPESP, e agora nós estamos trabalhando, no território, nós estamos trabalhando no território do Ceará. Sim. Então, vejam, houve um financiamento inicial, você testa modelos, então essa é vamos dizer assim, a trajetória natural do centro, né? Ela não é restrita ao estado de São Paulo enquanto produção de conhecimento. O que a FAPESP restringe é o financiamento. É diferente um pouco da Fundação Maria Cecília, que tem financiamento em outras regiões do país, mas a FAPESP só financia, assim como as outras FAP, né, do Espírito Santo. As agências de pesquisa, as agências públicas de pesquisa de Estado, elas financiam o pesquisador do Estado, mas esse pesquisador, ele tem a liberdade de trabalhar com diversas questões, né? A ciência não tem muro, ela tem pontes, né? É só uma questão do financiamento e não da racional da pesquisa. Não sei se... Não, era isso mesmo. Ficou bem claro. Ficou bem claro. Vinícius? Maria Beatriz, eu já estou ansioso pelas pesquisas que vão surgir a partir do centro. Eu também. A gente fica à disposição para poder repercutir, debater, trazer o assunto aqui no nosso programa, na nossa programação, em todo o sistema. E agradeço muito a sua disponibilidade de compartilhar tanto conhecimento com a gente, viu, Maria Beatriz? Muito obrigada. A responsabilidade é grande, né? A expectativa também. Mas é um grupo comprometido, é um grupo que há um tempo já se reúne, que pensa a primeira infância. Eu acho que esse é um diferencial para todo o sucesso que a gente espera que tenha, porque na realidade o que a gente quer são as crianças, né?
Com certeza. É a nossa missão aí. Lívia, muito obrigado também pela sua disponibilidade. Obrigada. Até amanhã. Um abraço. Acompanhamos. Abraço a todos. Se hoje, cuidem. Nosso tema foi sobre a primeira infância, né? Um centro de pesquisa que está sendo lançado, está sendo iniciado, um centro de estudos brasileiro, focado, concentrado no desenvolvimento da primeira infância. E a gente foi se estendendo para outros temas conectados à primeira infância, que é um momento importante, é um momento decisivo, aí com até a própria professora, nossa entrevistada, citando, né, de 0 a 3 anos, o momento em que temos as maiores intensidades do cérebro e de conexões, de buscar conexões. Então tem muita coisa a ser entendida, compreendida e também, com certeza, desaprendida com relação aos estudos que vão ser desenvolvidos aí com o apoio da FAPESP. Agradeço a Lívia Bailão e também a psicóloga Maria Beatriz Linhares pela entrevista, pela participação aqui no nosso Sagres em Tom Maior.